E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo, né? Depois da apresentação que eu fiz aí, suposta, né? Apresentação que eu fiz aí falando sobre a mudança do canal. E o negócio é o seguinte, eu quero bater um papo aqui com vocês, trocar uma ideia sobre o mecanismo de como as coisas funcionam, né? Ou como elas deveriam funcionar, ou como não funcionam. Já tomei já tomei meu remédio ali, não se preocupe que não é nenhum, ainda não é, né, nenhum antipsicótico não, nem nada do tipo, não é só um analgésico mesmo, de pirona, que eu acho que eu já fiquei viciado também em analgésicos, porque eu sofro de enxaqueca, tá ligado? Sofro de enxaqueca, mano, e esses comprimidos de dipirona aí não faz muito efeito em mim não, cara. Às vezes eu preciso tomar uns 2 ou 3, porque pra mim é como se fosse balinha eles. Eu acho que eu já me viciei nesses analgésicos, mas enfim, deixa quieto. Acabei de tomar ali, então antes da dor de cabeça começar, né, eu já meio que tento cortar ela, né? É o seguinte, gente, como eu havia mencionado aí, meio que por cima no outro vídeo que eu postei, aquele filme, a maioria de vocês já deve ter assistido Matrix, e aquele filme lá, ele meio que nos mostra, ainda que de uma forma fictícia, né, e cinematográfica, a realidade na qual nós vivemos. Quando eu falo isso, eu falo sobre lógica e sobre coerência, né? Eu mesmo, passando por uma fase aí difícil da minha vida aí, que eu estou tentando entender ainda e reformular, colocar as coisas no lugar e tentando organizar, né, para ver se eu encontro algum sentido, mas eu sei que, na verdade, no fim, não tem nenhum sentido a não ser aquilo que eu sempre defendi, de que existe um sistema maior que carrega sistemas menores dentro dele. Bom, de que existe um sistema a gente já sabe, né? Existe um sistema global e regional também. Eu costumo falar que o sistema maior é o governo, mas dentro do sistema maior existem outros sistemas menores também que atuam, né? E esses sistemas são como organismos, né, que funcionam. E quando eu falo organismos é porque ele reage, ele tem estímulos. E quando esses organismos eles encontram, né, eles identificam um certo tipo de ameaça, eles fazem de tudo para poder eliminar ou expelir, né, neutralizar essas ameaças. Porque se a gente for parar para pensar, as coisas que acontecem, né, deveriam seguir uma sequência lógica, né? Quando eu falo isso é porque quando você procura ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que procura fazer as coisas dentro da regularidade, mas que você vê dando estranhamente, né, e sem nenhum sentido, né, as coisas dando errado,
sabe, dando errado, você procura fazer aquilo que é certo e as coisas simplesmente dão errado. Então, comigo é assim. E em diversos sentidos da vida, diversos sentidos da vida, tanto profissional como emocional, relacionamento e por aí vai, né? É no trabalho que você procura se dedicar, você se esforça, você se esgota, né? E no fim você espera, né, que no mínimo você seja reconhecido e tenha e receba, né, a recompensa pelo seu esforço. No fim você é mandado embora, né? Você faz de tudo, eles nem olham ali o seu histórico ali de, né, positivo, simplesmente pega e te manda embora, né? Aí você vê todo o seu esforço sendo jogado na lata do lixo, como se fosse em vão. Em outro serviço você vai, procura fazer tudo direitinho, né? Chega no horário certo, não falta, não fica entregando atestado o tempo todo. Coisas desse tipo, sabe? Que tenta manter uma boa conduta ali como funcionário, como colaborador, etc. Mas no fim você percebe que coisas começam a acontecer, tipo atraso de salário, de vale, por aí vai, as coisas começam a desandar, uma hora para outra. Você fica ali, com aquele monte de ponto de interrogação na tua cabeça, sem entender o que está acontecendo, né? E aí, o que resta? O que nos resta no final? Mesma coisa no relacionamento. Você vai, tenta num relacionamento e tal, aí você namora, depois você fica noiva, depois você casa, e aí você constrói uma família, né? E aí você tem os seus erros e tudo, mas mesmo assim você continua sendo uma pessoa honesta, continua sendo trabalhador, continua, entendeu? Procura ser uma pessoa do bem, uma pessoa de boa fé, tentando fazer com que as coisas dê certo, mas no fim acaba tudo indo por água abaixo, como eu falei para vocês, né? Você é punido, você é mais punido do que você é punido com uma punição maior do que o erro que você cometeu, e aí você fica mais uma vez sem entender. Eu agora tô aqui morando sozinho em um bairro que eu não conheço. Eu também não conheço as pessoas também. Tô tendo que me virar na vida aí, eu nunca morei sozinho. Tô tendo que aprender tudo. Entendeu? Não tenho vergonha de falar isso, mas eu não sabia fazer nada desses assuntos domésticos, eu não entendia nada, agora eu tô tendo que aprender tudo. E foi que a vida me resolveu, né? E eu fui presenteado com isso simplesmente por tentar fazer a coisa certa. Por isso que eu falei sobre o Matrix, entendeu? Porque parece que quando a gente desperta, e isso não sou apenas eu, existem outros também que despertaram também dentro desse organismo e começaram a entender como é que as coisas funcionam. E isso aí tem tudo a ver, certeza,
com magnetismo, com energia, né? Com repulsão, com atração, tem tudo a ver com isso daí, entendeu? Então quando esse organismo começa a perceber que você despertou, ou que você já é sei lá, se for programação, você meio que já é predestinado a isso já, então ele percebe que você, porque já vem já de uma sequência, né, de eventos, né, de fatores e de episódios, né? Mas que sempre estão ali, né, com aquele sempre mesmo aquele resultado, né? Você procura ser honesto, né, ser uma pessoa de boa fé que ajuda o próximo e tudo, né? Ser um bom escoteiro, que nem fala. Mas desculpa aí, com o perdão da palavra, ó, só quanto outras pessoas aí pessoas do mal, pessoas que fazem tudo ao contrário, né? Estão se dando bem na vida, né? Ou aparentemente, né? Estão se dando muito bem, quanto aqueles que, os bons, só tomam no rabo, isso que é verdade, hein? Só tomando no rabo, né? Onde existe justiça nisso, me diz. E eu cheguei à conclusão de que essa que é porque eu sou uma pessoa que eu vou atrás de respostas, antes que eu fique louco, entendeu? Pensando, tentando entender, tentando justificar o injustificável. Então eu vou atrás de respostas e esse caminho, pelo menos essa linha de raciocínio faz algum sentido, né? Porque se você parar para pensar, meu, é isso. Você é punido, né, por essa coisa, né, invisível, né? Se você for intuitivo, você mesmo começa a ligar os pontos, né, os traços, essa coisa invisível, esse campo eletromagnético, essas coisas, ele meio que consegue te detectar ali, ó. Quando surge uma pessoa no teu caminho para te atrasar, para te encher teu saco, para ficar com implicância, pegando no teu pé, aquilo ali, meu, é um mero avatar desse sistema, desse organismo, entendeu? Que ele bota no teu caminho ali para poder te atrapalhar, cara, te frustrar, entendeu? Te frustrar, te atrapalhar, te... sei lá, cara, entendeu? É tipo... dar um jeito de te infernizar ali, tirar tua paz, te prejudicar também, né? É isso, cara. Entendeu? Agora eu não sei. Isso não é dado a todos, né? É dado a alguns, né? Para quem é mais religioso aí, tem escrito na Bíblia lá que Deus não dá um fardo maior do que a pessoa possa suportar. Então, mas uma coisa eu digo, que não é todos que suportam certo tipo de fardo. Por isso ele é dado só para alguns. Não são todos. Não são todos que suportariam estar do lado de cá. E muitos, eu digo mais, que muitos não aguentariam uma semana. Porque exigem de você. Você tem que ter um psicológico acima da média. Tem que ter um psicológico muito estruturado para você encarar certos tipos de coisa e realidades, não tremer, não ceder, não afundar. Tá entendendo? O que eu vou falar para você.
O negócio é doido, bicho. O negócio é doido. O bagulho não é brincadeira não, cara. O negócio é pesado. E não é pra qualquer um. Não que eu me sinta melhor do que ninguém. Nem os que estão passam por essas coisas são melhor do que ninguém. Mas não é dado pra qualquer um não. Porque muitos não suportariam, que nem eu acabei de falar. Entendeu? Então é isso, mano. Matrix é uma realidade. Nós vivemos dentro dela. E a todo momento tem aí os sentinelas, aquelas máquinas sentinelas, os agentes, quem sabe o Deus Ex, Machina, por trás de tudo isso. E viu você, viu eu, viu outras pessoas que despertaram. E os que despertam são vistos como uma ameaça, né, na programação. Beleza, gente? Pode ser até que eu seja loucura da minha cabeça, já esteja viajando na maionese. Mas, toda vez que você vê alguma injustiça acontecendo, você pode ter certeza que não é obra do acaso. Não é obra do acaso. Você nunca deve olhar as coisas de forma superficial e aceitar e ficar naquele estado de aceitação, de conformismo, entendeu? Beleza, pessoal? Desculpa aí ter me estendido no assunto aí. Peço até desculpa aí se o assunto foi um pouco pesado também, mas estou só aqui passando para explanar as minhas ideias aí e um momento de reflexão junto com vocês, beleza? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo aí e nos ajudar a espalhar essa palavra, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Vou ficando por aqui por enquanto. É isso aí, até a próxima. Fui.